Essa galerinha tá querendo ficar em casa dormindo, né? Bom, gente, então eu iniciei a gravação, como vocês sabem. Antônio, agora eu vou ter que pedir que a gente fique um pouquinho com o microfone desligado e deixe o chat para a gente chamar em aula. E lá no finalzinho, nos últimos 5 minutos, eu libero de novo para vocês, tá? Pessoal, então, iniciei a gravação. Todo mundo autoriza que eu grave? Sim. Sim? Ah, então tá bom. Pessoal, good morning, welcome, né? Então, bom dia, bem-vindos, bom retorno para vocês, né? Espero que vocês tenham descansado bastante. Eu sei que uma semana é um tempo muito curto, mas é o que temos, né? Não podemos reclamar, foi bom, deu para dar uma descansada, até porque você já. Hã? Uma semana. Eu falei 2? Não, Acho que sim, né? Uma semana. Foi uma semaninha, só que lembram que vocês antes estavam em período de prova de recuperação. Então, não tinha aquela aula às 8 da manhã, né? Então, deu para dar um pouquinho mais, deu para dar uma descansadinha um pouquinho maior, tá? Iniciamos hoje o segundo trimestre, né? Super ansiosos aí para ver como é que vai ser, se vai ter um retorno ou não. A gente acredita que, infelizmente, nesse segundo trimestre, a gente ainda não deve ter um retorno, né? Pelo que a gente vem lendo em notícias, em jornais, né? As coisas, pelo contrário, elas... Hã? Prof. Acho que nós vamos ficar vermelha agora. No caso. Então, as coisas vêm piorando, na verdade, um pouco mais, né? Então, a gente tem que, nesse momento, se resguardar, né? Eu, principalmente, vocês sabem, eu sou do grupo de risco, né? Eu não posso sair de casa mesmo. Não sei se eu já contei para vocês? Não. Eu estou grávida de novo. Eu já estou com 5 meses, né? Então, eu pertenço, nesse momento, ao grupo de risco. Que isso? Nem avisou, gente, só agora. Que choque, hein? Então, eu pertenço ao grupo de risco. A amiga falou que não. Não, eu já estou indo para o 6º mês, em novembro já chega o meu baby, mais um menininho, eu já tenho João Pedro, agora vai chegar o Otávio. E Parabéns. Então é isso. Tá? Parabéns, Flora. Então a gente tem que ficar em casa, tem que se cuidar e tem que se resguardar. Obrigada, gente. Obrigada. Pessoal, vamos iniciar hoje a nossa terceira unidade do livro 1, tá? Então, quem tiver aí, quem não pegou o seu material ainda, a gente vai trabalhar hoje exclusivamente no livro, tá? Essa terceira unidade, pessoal, ela continua falando em alimentos, tá? E a gente vai trabalhar basicamente nessa unidade vocabulário, leitura e interpretação. Então, ela é uma unidade mais curta, porque a gente não vai parar, eu não vou dar tempo para vocês em aula de ler o texto e de fazer o exercício. A gente vai comentar e eu vou deixar para vocês fazerem em casa e a gente corrigir na próxima aula. Até porque, como eu falei, a gente tem que correr um pouquinho para terminar essa terceira unidade e a quarta unidade e assim por diante, tá? E irmos, então, para o segundo livro. Pessoal, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente começar a unidade 3, ok? A unidade 3 chama-se Unit 3, Our Diet. Our Diet, então, significa a nossa dieta, né? Então, sobre alimentos, a gente seguiu já nas unidades anteriores, a gente vinha conversando sobre quantidades, alimentações, né? O que era contável, o que era não contável, e a gente vai seguir nessa mesma linha, tá? Então, aqui eu fiz uma apresentação curtinha hoje, né? Welcome, second quarter, né? Na verdade, ficou welcome segundo trimestre. Então, bem-vindos ao segundo trimestre. E aqui a gente inicia. Unit 3, Our Diet, page 185, ok? Vocês têm aí no livro de vocês um texto, um pequeno texto, tá?
diz o seguinte ali no início. Então, nessa unidade, você aprenderá a falar sobre suas refeições e vai discutir com a turma sobre alimentação saudável, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho de vocabulário de alimentação saudável e não saudável também, tá? Então, não sei se alguém lembra que a gente tem healthy para o termo saudável e junk food para aquelas comidas que não são tão saudáveis, tá? Aqui vocês podem ver 5 imagens de comidas, tá? Que a gente vai saber um pouquinho mais sobre elas. Vocês têm ali, pessoal, daily meals, tá? Daily meals significa refeições diárias, tá? Então, quais refeições eu faço diariamente? I have a breakfast, I have a lunch, I have a dinner, and I eat a snack, ok? Então, o que eu falei para vocês? Que eu tomo café da manhã, I have a breakfast, I have a lunch, eu almoço, I have a dinner, eu janto, and I eat a snack, eu como um lanchinho, né? Eu posso comer um lanche entre uma refeição e outra, tá? Então, vamos ver o que diz nesse texto sobre esses alimentos. Sobre esses alimentos, essas 5 imagens que vocês têm aí, tá? People from different countries eat different food for breakfast, lunch and dinner. Então, o que ele disse aqui? Que pessoas de diferentes países comem diferentes alimentos, né? Ou diferentes comidas no café da manhã, no almoço e no jantar. Isso tudo depende culturalmente do que é a cultura de cada país, né? Então, continuando. Some prefer a light breakfast, just some coffee and a slice of bread, and have dinner, a pizza, for example. Others have a breakfast and prefer to eat a snack at dinner. Então, o que ele fala aqui, pessoal? Que alguns, né, preferem um café da manhã mais leve, tá? E um jantar mais forte, né? Um jantar mais pesado. E aí ele dá um exemplo de uma pizza. Outras culturas preferem um café da manhã mais forte, como é uma cultura inglesa, uma cultura americana, que eles têm o breakfast, eles têm o café da manhã como a refeição principal, né? E depois preferem para jantar um lanche, uma coisa mais leve, tá? Eu acho que aqui no Brasil a gente vê de tudo. O que a gente não vê tanto é essa cultura do café da manhã ser uma refeição muito pesada, ao menos dentro de casa, né? Acho que dentro de casa tem pessoas que tomam um iogurte, tomam um café, ou não comem nada pela manhã, vão direto para o almoço, né? Então, acho que varia um pouquinho. Né? A janta, eu já enxergo um pouquinho mais... Oi? Aqui em casa é igual os Fala, americanos. Antônio. Aqui em casa é igual os americanos. É igual os americanos, é um cafezão da manhã e depois umas refeições mais leves? Uhum. Não, o almoço não é leve, não. É. O almoço não é leve. Aqui em casa também. O café da manhã é normal, né? Não tem muitas coisas. Mas depois a gente, né, no almoço é normal e na janta, sim, uma coisa mais leve. Até porque a janta é um pouquinho mais pesada, né? Então, se a gente vai comer muito e depois deitar, acaba ficando mal, né? Aqui eu estava olhando no livro de vocês, mas não foi com vocês. Não foi com vocês que a gente conversou sobre isso. A gente tem na cultura inglesa, tá? Lá na cultura de Londres, o brunch, que a gente chama, tá? Não sei se vocês já ouviram falar. Brunch é a união do breakfast and lunch. Ou seja, eles tomam um café da manhã almoço, né? Então, eles reforçam bem no café da manhã. Então, a gente vê, assim, imagens, acho que foi no 8º ano que apresentou o brunch. A gente vê tomate, bacon, ovos, assim como a gente vê no café americano também, mas eles chamam de brunch, um café da manhã com almoço, tá? Professora. Oi? O que seria alfa? Oi? No texto ali, depois de... Tem a primeira parte que tem no segundo, como se fosse no segundo parágrafo. Seria alphas? Ou é OTH. Some prefer light breakfast. OTH. Others. Isso. OTHERS? Isso. O que seria? Professora,
Isso? Others seriam outros. Outros preferem, né? Others have a heavy breakfast. Então, outros têm um café da manhã pesado. Tá? Então, ele fala que alguns têm um café da manhã mais leve e outros têm um café da manhã mais pesado. Tá? Pessoal, a última linha desse texto diz o seguinte: Look at these pictures. Do you know what kind of meal they refer to? Vocês olhando essas imagens, vocês acreditam a qual refeição refere-se isso? Essas 5 imagens que vocês estão olhando aqui na tela e que vocês têm aí no livro de vocês. Acho que sim. O que seriam essas refeições? Não entendi. Breakfast? Alguém? Não. Essas refeições... Alguém falou? Repete, quem falou? Breakfast. Eu ouvi alguém falar. Isso, é a Manu, né? Breakfast, pessoal. Essas 5 imagens são breakfast, são café da manhã, tá? Só que eles são café da manhã de diferentes países. Aqui, ó, nós temos Turkey, Japan, Índia, the USA e France. Então, vocês têm da Turquia, do Japão, da Índia, Estados Unidos e França. Então, ali embaixo, pessoal, vocês têm que relacionar essas imagens aos países, tá? 1 minuto para vocês relacionarem para a gente continuar nossa conversa aqui, ok? Fui pegar minha água e deixei ela no banheiro. Pronto. Eu sim. Pronto? Pessoal, vamos lá então. Vamos relacionar, tá? Eu vou diminuir. O café da manhã vocês acham que é da Turquia? Letra A, B, C, D ou I? D. Eu botei D. B. Eu botei D. Eu botei A letra B, ele tem croissant, né? Eu botei D. Eu botei a D. Eu botei D. na Turquia, eu botei a E. B? Não, a B é é França, pô. Não é. Não, eu botei a E. A D é a D. Escola. Isso, B é França. B é França. Já respondemos um aqui. Eu botei a letra D de dado. Eu botei a letra D de dado. Eu também botei a letra D. B da Turquia. Tá? Da Turquia, letra E. Ah, a Sorma também. Letra Como é que E. ela- Acertei, então. Pessoal, então, da Turquia, letra E. Da França, letra B. Foi o que a gente colocou ali. Até porque na França tem esse croissant que é bem tradicional, né? Pessoal, do Japão também era bem fácil. Qual é a letra do Japão? Sushi. Letra E. Sushi. Hã? Letra E. Letra A. Letter A. Very good. Gosta de sushi? Não, nem vem. Nem. Ninguém. Tá louco. Não. Eu nunca comi. Oh my God! Não come. Eu comi uma vez Very em Porto good. Alegre. Não come. Oh, I Eu don't já comi, believe eu já that. Eu já comi. É gostoso. Sushi is very great. Now I can't eat sushi. Entenderam o que Pode eu ser que meu falei? paladar mude, outra. Ó, eu falei que now I can't eat sushi. Agora eu não posso comer sushi. Porque grávida não pode comer comida crua. Porque pode pegar uma doença lá, alguns probleminhas. Mas eu Olhado pro amo de japonês, paixão. né? Japonês, é. Pessoal, da É, uma carne Índia, mal passada. qual o café da manhã?
Também não posso. Qual café da manhã vocês colocaram da Índia? Letra D. É a panqueca lá, pô. D. Isso. É a O famoso panqueca. rato dela. E para os Estados Unidos só sobrou um, né? E que não precisava também a gente ter muito certo para saber que era a letra C, letter C. Muito pesado Sim, esse a café da manhã, panqueca tá? com Pessoal, eu panqueca quero que com vocês olhem no livro de vocês. E a panqueca com doce aqui, né? Não, falei Eu tô panqueca com viciada no meu café da manhã. Ah, com bacon. Eu tô viciada no meu café da manhã. Eu gosto de misturar doce e salgado. Então, eu tô viciada em pão integral, uma fatia de pão integral, manteiga e mel. Ah, eu acho que eu chego a sonhar com esse café da manhã. Agridoce, cara. Tá? Hã? Ai, café agridoce. Ave Maria. Eu adoro. Amo de paixão. Pessoal, vocês têm um quadrinho ali do lado, ó. Vou tentar mostrar aqui para vocês, onde tem algumas informações, ó, no livro ali. Diz azul? breakfast in the morning, né? Então, isso, em azul, isso mesmo. Não, o azulão. Diz breakfast in the morning, né? Hã? Eu pensei que fosse Café aquele da que manhã tinha pela embaixo manhã, da né? letra. Não, é o mais abaixo, onde diz breakfast Agora eu ali, achei. tá? Achou? Breakfast in the morning, lunch between 11 a.m. and 1 p.m. Então, o almoço entre 11 e 1 da tarde. Isso, entre 11 e 1. Dinner in the evening. Então, um jantar à noite. Snack fala o seguinte: small portions of food, a very small meal. Ou seja, pequenas porções de comida e em pequenas refeições. Ou seja, é aquela bolachinha que a gente pega, é aqueles chips, né? Só um pouquinho. É aqueles chips, né? Então, pessoal, eu quero que vocês virem a página agora e passem para a página 186 nesse momento, tá? E eu vou pedir que vocês comecem a ler o texto com o lanche. Oi? O que tem aquelas observações embaixo na página 185? Tem umas observações. Tem algumas perguntas, pessoal, para a gente, seria para a gente conversar, tá? Em aula. O problema é que a gente vai ter que dar uma acelerada nessa unidade para terminar o livro 1, tá? Então, por exemplo, ali, ó, a primeira pergunta seria: which one would you like to try? Então, qual você gostaria de provar e por quê? Vocês podem responder isso aqui depois, tá? Which one would you like to try? Qual você não gostaria de provar, tá? What does the typical Brazilian breakfast include? Então, o que um típico café da manhã do Brasil inclui? Faça uma lista, tá? Is Brazilian breakfast healthy? O café da manhã do Brasil é saudável? It's similar to other breakfasts from other countries? É similar com outros cafés da manhã? Tá, pessoal, eu preciso de 1 minuto só para atender o meu filho que está aqui do lado. A gente já retorna e a gente... Fiquem aí. 1 minuto só. 1 minutinho. Vamos falar pra cima, tia. Eu já acordei pra te não atrapalhar, você tá atrapalhando mais. E mamãe, não tem problema se aquele susto era de brincadeira. Não tem problema. Mas, poxa, fica lá em cima, não tá dando aula, nada. Tá atrapalhando. Porque eu só queria só. E eu também queria te falar que eu já tomei o TT. Tá bom. E daí resolvi te dar um susto de Tá, brincadeira. vai lá então. Deu, pessoal. Desculpe. Tá? Então, school lunch, ok? Continuando ali na página 186. Pedi para que vocês iniciassem lendo o texto, mas antes vamos comentar das coisas que tem acima ali, tá? Na primeiros quadradinhos ali do livro, eu quero que vocês façam
uma pergunta para um colega ou para a pessoa que mora com vocês, tá? Vocês têm que fazer uma entrevista. Estão vendo? Vou mostrar o quadrinho aqui para vocês. Olhem aqui. Estão vendo esse primeiro quadrinho aqui? Yes. Yes? Ok. Ó, então diz o seguinte: interview 3 classmates to find out what they have for breakfast. Então, você tem que entrevistar 3 colegas para descobrir o que eles comem no café da manhã. Esta parte e essa parte do It's Lunchtime, ele fica de tema para vocês, tá? Vou até anotar aqui. Homework. Posso colocar ali o que eu como de café da manhã também? Porque eu só moro com a minha mãe, aí vai ser meio difícil perguntar. Isso, pode botar o que tu come, o que a tua mãe come, e pode perguntar para mais alguém no WhatsApp ali da turma, né? Como vocês quiserem. Tá. Para alguma amiga, como se sente melhor, tá? Então, esse quadrinho, na próxima aula, a gente confere rapidamente. A parte, pessoal, do It's Lunchtime também fica de tema para vocês, só que em vez de vocês discutirem com o colega, vocês vão responder no caderno. Vocês vão copiar esta parte do It's Lunchtime, ok? Copiar. E vão, então, responder. What is the typical Brazilian lunch? Qual é o típico almoço do Brasil? Tá? Até já tem uma foto ali. It's similar to your lunch? É similar com o lanche de vocês, com o almoço de vocês, né? What do you like about it? O que você gosta disso? What do you dislike about it? O que você não gosta? Is it healthy or unhealthy? É saudável ou não saudável? Do you know what? O que eu não gosto seria a comida brasileira. Oi? O tipo da comida brasileira. Isso, a respeito da comida brasileira, do almoço brasileiro, que ele pergunta o típico almoço brasileiro, que é rice, beans, potato, salad, meat, que é o arroz, feijão, carne, salada, batata, que é aquele PF lá que a gente come bem reforçado. Então, sobre isso, o que tu gosta e o que tu não gosta. Do you know what people eat for lunch in other countries? Aí pergunta se você sabe o que as pessoas almoçam em outros países. Então, se vocês já têm alguma ideia, vocês podem conversar um pouquinho, pode colocar ali sobre almoços em outros países, tá? Então, fica esta parte da entrevista e do lunchtime para homework, ok? Pessoal, abaixo eu pedi que vocês iniciassem com a leitura do texto School Lunch, tá? Alguém pode iniciar para mim essa leitura? Não? Não? Eu vou iniciar a leitura? Peraí. Tá, então o que eu vou pedir para vocês? Eu vou fazer a leitura e vocês vão marcando as palavras que vocês não conhecem e vão me perguntar no final. Combinado? Combinado? Combinado. Eu vou parando parágrafo por parágrafo e pergunto para vocês as palavras que vocês não entenderam, ok? School lunch. Not many school children in Brazil and around the world go home for lunch. They have lunch at school. They sometimes eat at the cafeteria or sometimes bring lunch from home. Alguma palavra aqui que vocês não entenderam? Entenderam o que fala aqui? O que me fala nesse pequeno parágrafo? Fala que as crianças Antônio, das escolas normalmente almoçam na escola? isso mesmo. Eu não sei. Mais alguma outra informação? Ali no... Às vezes, de vez em quando. De vez em quando elas comem em cafeterias ou em restaurantes. O que seria bring? Bring seria trazer. Então elas trazem lanche de casa. Ou trazem. Isso, Manu, isso mesmo, tá? O que então, seria nesse primeiro, aula? as 3 linhas diz...
Como seria o quê? É na primeira, ali, ó. Not many school children in Brazil and around. Around. Around é em torno do mundo. Né? Ok. Então, not many school children in Brazil and around the world, and em torno do mundo, né? Em outras localidades também, go home for lunch. Então, ele fala que não muitos estudantes do Brasil e de outras localidades vão para casa almoçar. Eles almoçam na escola. Então, alguns deles almoçam na lancheria da escola, ou outros trazem o alimento de casa, tá? Que é, às vezes, aqui no Brasil até nem é tanto, né, pessoal? Não é a maioria das crianças que não vão para casa para almoçar. A gente ainda não tem esse turno integral em todas O que as seria escolas. bring mesmo? Algumas escolas, bring é trazer. Quando se traz, tá? Então, algumas escolas já adotam o turno integral, outras não, tá? Vou continuar aqui, então. Segundo parágrafo. In some countries, school lunches are very healthy. In Italy, they usually have pasta, salad, bread, and fruit. In Greece, they normally eat rice, cheese, salad, and fruit. These are very good examples of nutrition and tasty food as well. Tá? O que vocês entenderam deste parágrafo aqui? Que em alguns continentes, algumas escolas de alguns continentes almoçam comida muito saudável. Isto, alguns países, né? Countries, Isso. seriam países, isso mesmo. Na Itália, eles usam muitas massa, salada, Isso. pão e fruta. E na Grécia, né? Isso, na Grécia. Na Grécia, eles normalmente comem arroz, queijo e salada e fruta. Eles também comem muito alguns exemplos de comidas com nutrientes. Isso, na verdade, fala essa última linha, these are very good examples. Eles quer dizer que eles são bons exemplos de nutrição e de comida saudável, comida boa. O que seria tá? test? Taste foods são sabor. Taste é sabor. Então, taste foods, eles são bons exemplos de nutrição, de sabor, né? E assim como comida saudável também, que ele se refere no início do parágrafo. Pessoal, a expressão have, que sempre vem acompanhado de alguma expressão, como, por exemplo, have a breakfast, have a lunch, have a dinner. O have, por tradução própria, ele seria o verbo ter, tá? Quando a gente se refere a alimentos, o have, ele é a refeição, ele é o comer a refeição. A gente não fala eat breakfast, que é o comer café da manhã. A gente não fala eat lunch, comer almoço. Né? A gente fala em ter um café da manhã, em ter um almoço, em ter um jantar. Então, toda aquela expressão, por exemplo, na primeira linha ali, termina a primeira frase com have pasta, salad, bread and fruit. Quer dizer, então, que eles têm a massa, salada, pão e fruta. Então, é a expressão que se usa, em vez de comer, nos Estados Unidos, a gente usa a expressão have. Have a breakfast, have a pasta, have a sandwich, ok? Último parágrafo, pessoal. O segundo parágrafo, a última palavra Well, é o que seria well. Well seria bom, bem. Bem, tá? Terceiro parágrafo e último. But in some countries, like the USA and England, school lunches can be quite unhealthy and full of frozen food. In these two countries, students often eating chips, French fries, bread, biscuits, artificial fruit juice, and some junk food, like pizza, nuggets, or hot dogs. Ok? O que diz aí nesse último parágrafo? Peraí. Que em algumas
em outros continentes, nos Isso. Estados Unidos, na Inglaterra, eles gostam de levar na escola como lanche. Eu não entendi o que é can be quite. Can be é que pode ser um pouco não saudável. Can be unhealthy. Can be quiet unhealthy. Pode ser um então. pouco não saudável. Tá. Aí eles levam também eles comem comidas não saudáveis e comidas congeladas. Isso, frozen food são comidas congeladas. E em outros 2 continentes, os estudantes. O que seria often? Often são sempre. É um advérbio de frequência que ele diz quase sempre, né? Eles sempre Often. comem chips, Isso. fries, French fries, que é a batata frita, né? pão, biscoitos e o que seria artificial? Suco artificial, que é aquele suco de caixinha que não é 100% de fruta, sabe? Tipo Del Valle, por exemplo. Tem uns que são 100% frutas e outros não, né? E comem alimentos não saudáveis. Eles gostam de pizzas, nuggets e cachorro-quente. Isso mesmo, tá? Perfeito, Manu, perfeito. Pessoal, na página 187, vocês vão encontrar 1, 2, 3, 4, 5 frases, tá? Para a gente terminar a aula de hoje, essas 5 frases você tem que ler e colocar se ela é verdadeira ou falsa. Teacher, tu pode traduzir de novo can be quiet? Can be quiet é que pode ser um pouco não saudável, que é o unhealthy. Can be quiet pode ser um pouco não saudável. Tá? Então eu vou dar 2 minutinhos para vocês lerem as 5 frases, colocar se é verdadeiro ou falso. Eu fiz toda a tradução praticamente do texto, eu e a Manu, né? Então vocês podem colocar verdadeiro ou falso e a gente corrige rapidinho, tá? Para terminar a aula de hoje. Agora a gente faz aquele verdadeiro ou falso ali. Isso, fazer o verdadeiro ou falso só para a gente terminar a aula. Eu corrijo e a gente já... O que seria na segunda frase da verdadeiro ou falso ali? Students always. Always é um outro advérbio de frequência que indica sempre. Na próxima aula eu vou trazer os advérbios de frequência, porque vocês podem ver que nesse primeiro texto tinha bastante advérbio de frequência, no segundo também. Então, na próxima aula a gente vai conversar sobre eles. Pronto? Só falta a última alternativa, deixa eu ler aqui. Tá, espero. O que seria consiste? Qual a alternativa? Ali. Na última. Consiste é consiste mesmo. Consiste, tá. De consistir, Tipo, American English School Lunches normally consist in health food and drinks. Então, americanos e ingleses, lanches, né? Normalmente consistem em não saudáveis comidas e bebidas. Terminei. Pronto? Sim. Pessoal, primeira frase.
In some countries, students have a lunch at school. True or false? True. True. Very good. Preciso anotar no PowerPoint aqui ou vocês vão anotando aí? Eu acho que a gente anota aqui. Né? Não preciso botar aqui. É true ou true? True. 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 Isso, Manu. True. Tree é árvore. True é falso. É verdadeiro, desculpa. False. True, verdadeiro. True. Students always have a lunch from the school cafeteria. False. False. Eles não comem sempre na cafeteria, eles comem de vez em quando. De vez em quando, e alguns estudantes também trazem de casa, né? No texto falava. Eles sometimes. Isto, sometimes. School lunches are always healthy. False. False, because the USA and England it's unhealthy, né? Porque nos Estados Unidos e na Inglaterra, algumas vezes é não saudáveis. Sim. Italian and Greek school lunches aren't usually healthy. False. São saudáveis. False, porque aren't significa não, né? Exato. Então, na verdade, se eu tivesse o verbo to be na afirmativa, a sentença estava verdadeira, né? Yeah. Mas como está na negativa, não. E a última diz, American and the English school lunches normally consist of unhealthy food and drinks. True. True. Very good. Ok? Perfeito, pessoal. Dicas. Na segunda-feira, vou voltar lá, vou parar de compartilhar, né? Parar a apresentação. Na segunda-feira, pessoal, não saiam ainda que eu preciso atualizar, fazer a chamada com vocês, tá? Na segunda-feira, às 7h30, abre uma atividade para vocês fazerem, para a gente corrigir na quarta-feira, tá? Essa atividade é a respeito sobre esse texto aqui embaixo. What are TV dinners, tá? Então, quem já quiser ir lendo, para adiantar, também, tá? Então, o que eu deixei de tema para a próxima aula? A próxima aula a gente começa a corrigir o pedacinho da página 186 da entrevista, que eu vou pedir para vocês, tá? E também, pessoal, eu vou deixar a página 188 e 189, que também é texto, tá? Então, vocês têm que ler e responder o exercício 1 e o exercício 2, tá? Onde fala ali na página 189, em Discuss the following questions with your teacher and classmate, vocês não têm como discutir comigo. Então, eu peço que vocês respondam, que a gente vai conversar sobre elas na próxima aula. Pode ser? Qual a alternativa? Na página 189, no exercício 1, Okay. o enunciado fala que se discuta as perguntas com a professora e com os colegas. Como a gente não vai estar, vocês estão fazendo isso de tema, vocês anotem a opinião de vocês e a gente vai conversar sobre ela na aula que vem. Tá, então eu não faço nada agora. Não, pode já anotar ali, tu vai ler o texto e já vai colocar o que tu acha a respeito de cada pergunta. Sure. Eu só quero dizer porque ele fala, o enunciado diz o seguinte, ó, Manu. Discuss the following questions with your teacher. Para discutir as suas questões com a sua professora. Tudo bem, mas para discutir você já tem que ter respondido ali, entendeu? Você já tem que ter feito ali, já ter lido o texto. Então, por isso que ela fica de tema, tá? Então, recapitulando, eu vou botar no chat aqui para a gente lembrar. Homework, para ficar registrado aqui para vocês, tá? Vou botar em letras grandes. Homework. Eu vou botar no meu caderno a alternativa 1 para a gente poder responder. Isso. Oi, alguém falou? Oi? Sim, o Lázaro. Oi, Lázaro, tudo bem? Oi, tudo bem, bom dia. Eu queria só te perguntar uma coisa. Tu tinha dito que a gente tinha que fazer um tema de uma entrevista, né? A gente tinha que fazer uma entrevista. Isso, no início da página 186. Ok, é pra gente fazer uma entrevista com nossos pais, né? Já que não temos... Isso, com quem mora. Isso mesmo, Lázaro. Por exemplo, a pergunta é, o nome, vai colocar o nome ali, né? E vai perguntar, what do you have for breakfast? Ou seja, o que você come no café da manhã? Tá? Então, são coisas bem simples. Ok, muito obrigado, senhor. Imagina.
page 188 e 189, tá? Então, aqui eu coloquei no chat. Homework, page 106, interview, it's lunchtime, tá? Então, a entrevista e aquelas perguntinhas que a gente leu juntos. E a página 188 e 189, tá? E na segunda-feira, abre uma atividade para vocês fazerem para a gente também corrigir na quarta-feira. Feito? Eu entendi, professor, uma coisa. A gente vai fazer agora a alternativa 1. A gente vai fazer agora a alternativa 1. Não, tudo de tema em casa. Ok. Tá? É tema e a gente vai conversar na próxima aula sobre ela. Ok, A gente vai senhor. corrigir ela na próxima aula. Eu fiquei de jeito depois da aula, então. Então tá. Quem calma já. Alguma... Oi, Gabriel. Tu disse pra fazer em casa, não é? Então tá. Isso. Então tem que mudar pra depois da aula. Isso, para fazer depois da aula. Tá, É que já só temos vou outra conferir. Eu sei. É que é tema, né? Só vou conferir, então, quem entrou. Daniel tá aí, né? Gabriel, acho que o Gabriel eu não tinha marcado. O Lázaro eu já tinha posto, já tinha visto. A Júlia também, o Lucas também. Luísa Borges eu não tinha posto. O Arthur Costa, que ele acabou saindo, né? Eu já tinha posto. Manuela Garcia e Manuela Brito também. E o Miguel eu já tinha colocado. Às 11h12. E o Antônio eu também tinha colocado, que não está nesse momento. Pessoal, vou parar a gravação aqui então, tá? Desejo a vocês aí um bom retorno, ótimas aulas.